Só, semana passada, né, Fernandinha, a gente começou a mostrar aqui a história de muita glória e às vezes de tristeza de 11 craques da nossa seleção. A gente deixou bem claro, né, não são aqueles craques óbvios, não é Pelé, não é Garrincha, porque também o Garrincha não dá pra entrevistar, né? Não dá pra gente mostrar todos esses caras sempre, mas a gente resolveu falar de jogadores que são menos lembrados, que são menos óbvios, mas que encantaram pelo amor pelo futebol e pelo amor pela amarelinha, né? E com muitas boas histórias também, né? Hoje, então, a gente segue por aqui e vamos mostrar outro integrante do meio-campo ali, ó, pra vocês já, pra se juntar ao Dirceu Lopes na nossa escalação. Dirceu Lopes foi no episódio passado. Hoje é o dia do divino Ademir da Guia na série Tempo de Bola, que é mais uma parceria da Globo com a Pindorama Filmes. E a narração é do ator Otávio Augusto. Ademir da Guia pelo meio. Olha o Palmeiras com bom lance. A César está solto. César penetrou. Cruzou. Ademir passou. A palavra que explica o Ademir da Guia é maravilha. Você vê o Ademir jogar, você fica maravilhado. O Ademir foi o jogador mais fino que eu vi jogar bola. O jeito que ele batia na bola. Eu falava, você não bate na bola, você acaricia a bola. Ademir da Guia tocou. Nem sujava o uniforme, era uma elegância e matar uma bola no peito, ela parecia que ela colava, parecia que ele tinha cola no peito, no pé. O Ademir, para mim, foi um dos melhores meias que nós tivemos no futebol brasileiro. A penalidade 3 passadas tinha que dar 15. Esse era o falso lento, né? Os caras diziam que ele era lento. Não era lento, era talento, diferente. O divino tá no nível de Rivelino, de Zico, de Falcão, de Pelé. Na era Pelé, o rei do futebol, o jogador chamado como divino, você tem um apelido desse, não é pra qualquer um, não. Entrada de Ademir, atenção, pinta o gol, Ademir! Sensacional! Este gênio mirabolante que é Ademir da Guia! César, Edu, no meio Ademir, de cabeça, gol! O Ademir era um jogador para a equipe. Então, você precisa ter mais 10 jogadores para compreender o estilo de jogo dele. Foi ele quem cadenciou o time do Palmeiras, né? O estilo de jogo que ele tinha, né? Do controle, do 1-2, o time que o Ademir jogasse. Tinha que ter posse de bola, né? E jogadores que combinassem com o estilo de jogo dele. Mas tudo criado por ele. Ademir da Guia nasceu no berço do futebol. Eu nasci com os cabelos assim cacheados da minha mãe, né? Os olhos azuis da minha avó, né? Então eu fui pegando um pouquinho de cada coisa, né? O futebol do meu pai. E aí saiu eu perfeito assim. Seu pai, Domingos da Guia, foi um dos maiores zagueiros da história e formava com os irmãos um seleto grupo de craques apelidado de o Clã da Guia. Eu fui treinar no Bangu no ano de 56 e foi eu e um amigo meu fazer um teste lá no Bangu. E aí quando terminou o treino, o Moacir Bueno, que era o técnico, ele me chamou e falou, mas você é filho do Domingos? Eu falei, sou filho do Domingos. Puto, o Domingos é meu amigo, joguei com ele. E aí, então, eu já fiquei no infantil do Bangu. De 57 a 61, o Bangu vendeu o meu passe para o Palmeiras e eu cheguei aqui em agosto de 61. E quando ele entrou no time do Palmeiras, o Palmeiras foi campeão em 63. Nós ganhamos do Santos aqui numa partida assim que praticamente decidiu o Campeonato Paulista. E eu fiz o gol aqui no Gilmar. A vitória do Palmeiras impediu que o Santos conquistasse o tetracampeonato paulista. Autor do único gol da partida, Ademir despontava como promessa do futebol nacional.
Na época, né, era o time que fazia frente ao Santos, era o Palmeiras, né? E se a gente vacilasse, era deles o jogo. Mas havia um respeito muito grande, né? O Palmeiras respeitava a equipe do Santos, o Santos respeitava o Palmeiras. Eu me lembro que uma vez aqui nós jogamos aqui na Vila, e eu brincava com o Mengalvo, eu falava assim, Mengalvo, o resultado desse jogo vai depender da atuação minha e sua. Você vai pegar o Dudu e eu vou pegar o Ademir da Guia. Eram dois jogadores fantásticos, que se entendiam assim de costa um pro outro, eles se entendiam. E ficou realmente uma academia, era difícil vencê-los. Dudu era a peça que faltava na engrenagem alviverde. A solidez na defesa dava liberdade para Ademir avançar ao ataque. Aos poucos, o time do Palmeiras se tornava uma máquina de fazer gols. Aí que começou, na verdade, a academia. Porque se falava que o Palmeiras jogava um futebol acadêmico, mas com gols. Com o Ademir eu não vou competir, porque ele já tinha sido campeão em 63. Era um grande jogador. Tudo aquilo que ele foi construindo no Palmeiras nesse tempo, eu não ia pegar o lugar dele nunca. Ele mudou a maneira dele jogar, veio um pouquinho para trás. E então fizemos essa dupla, ele marcando mais e eu indo mais para frente, que foi devagarzinho procurando um ajudar o outro. Então foi aí que eu subi de produção. O Filpo Nunes, que era um técnico, quando ele chegou, ele ensinou para nós, pim, pam, pum, deboleio como bene. E ele queria o toque de primeira na bola e curto, não era no lançamento. Não, pim, pam, pum, deboleio como bene. Um toque curto, a gente chegava lá e fazia gols. 15, fuzila de canhota, vitória do Palminha com a camisa 8. Gente, não dava chance para ninguém. Não tinha o cartão amarelo, o time jogava mais sem sair, ninguém saía do time, não é verdade? Era difícil. A gente ia no Rio, jogamos contra o Vasco, jogamos contra o Botafogo, contra Flamengo, mesmo Fluminense, e nós ganhava só de goleada. Depois de tantos jogos que jogamos no Maracanã, foi dado esse apelido como o Recreio dos Bandeirantes no Maracanã. No começo da década de 70, o Palmeiras renovou sua equipe com a chegada do técnico Oswaldo Brandão. Os professores da primeira academia, Ademir da Guia e Dudu, passavam seus ensinamentos aos garotos que chegavam. Foi uma equipe realmente muito coesa e ganhou bastante. Deu muita alegria à torcida nossa. E com o Brandão nos chefiando lá, que foi um técnico sensacional. Seu Brandão não falava nada com ele. Ele sabia o que tinha que fazer, na verdade. Então ficava fácil você trabalhar com o Ademir da Guia. Mas nós, jogadores, os outros que entravam, se adaptavam ao estilo do Ademir. Era muito calmo, era tranquilo, quanto o nosso coração. Durante uma partida batia 72 vezes, o dele batia 44 vezes. Os médicos mesmo se conformavam. Novamente Ronaldo, ele cobra escanteio, zagueiro Luiz. Sabe jogar. E ele no Palmeiras foi a bandeira, praticamente, o Palmeiras. O Rico passa para Leivinha, que de primeira descobre César. O atacante dá um drible de corpo e bate firme, sem chances de defesa, para o goleiro uruguaio Mazurkiewski. Jogador de bola, pegar a bola e fazer o que ele quer com a bola, Ademir da Guia. O maior jogador de bola do mundo. As conquistas do Campeonato Paulista e do Bicampeonato Brasileiro consagraram o Palmeiras como o time da década. Com um estilo de jogo entrosado e cativante, a segunda academia dava aulas de futebol e colecionava títulos em sua prateleira. Eu tô correndo ali, falavam que eu não corria, eu estava ali dando um pique danado.
Palmeiras é a minha segunda casa. É o clube que me projetou, acreditou no meu futebol com 18 anos, me trouxe lá de Bangu, me levou à seleção brasileira. É o ídolo maior do clube, né? Esse era o cara que definia tudo, era esse Ademir da Guia. Preterido em 66 e 70, Ademir, enfim, ganhou sua chance de participar de uma Copa do Mundo. O meu pai tinha jogado na França em 38, na Copa do Mundo. Então, eu tinha esse desejo de poder, pai e filho, estar em Copa do Mundo. Então, eu me dedicava muito, eu batalhava muito para merecer uma convocação. Ademir, como é que a gente deve se comportar nessa Copa? Eu acho que deve ser humilde, porque sem humildade não se ganha nada. E assim eu acho que o Brasil tem muita chance de vencer. No entanto, o sonho de defender a seleção brasileira teve de esperar até o último jogo. Copa de 74 só jogou 45 minutos num jogo que era o pior jogo para se jogar, aquele terceiro e quarto lugar. Eu acho que ele merecia ter jogado mais tempo, poderia ter participado mais daquela Copa. Poderia ter dado uma dinâmica diferente para o grupo, né? A gente acabou perdendo, não chegamos na final, mas o Ademir poderia ter mudado a cara, porque o estilo dele levava a isso. Após formar com Ademir da Guia o meio de campo mais vitorioso da história do Palmeiras, Dudu passou a comandar o time da beira do campo. Para não perder o costume, conquistaram juntos o Campeonato Paulista de 76 com uma rodada de antecedência. O título foi o último triunfo de Ademir antes de se aposentar do futebol. O eterno divino segue vivo na memória dos torcedores. É um grande exemplo. É muito difícil falar do Ademir se não tiver que elogiá-lo. É o grande divino que todo mundo fala. Futebol foi toda a minha vida, né? Eu comecei com 15 anos, agora estou fazendo 75 e estou jogando futebol ainda. Adoro futebol, torço ainda, né? Na televisão, na mídia, porque existe esse interesse dos jogadores que jogaram, passaram, mas que deixaram alguma coisa de bom. Então, o futebol, para mim, é a minha vida ainda. Ademir da Guia tocou. O Palmeiras. Juninho. Ademir. É o segundo. Deste gênio mirabolante de Ademir da Guia. Ademir. Gol. Ademir. Numa jogada sensacional.